ocupação territorial por mais de 2 décadas, pelo enfrentamento das forças de segurança do Estado Democrático, pela usurpação do Estado de Direito no local e pela quantidade de armamento que estabelece uma capacidade de combate de média intensidade. Tá. Em nenhum dia da guerra do IDF contra o Hamas, o exército israelense matou 120 terroristas do Hamas. Ou seja, a intensidade da guerra que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro foi superior à intensidade do conflito com o Hamas. Drones lançando bombas, drones de observação, aquela figura do jovem com foguete assim, para avisar que a polícia chegou, aquilo não existe mais. O drone do Comando Vermelho, ele está a 3.000 pés, 1.200 pés. Ele consegue enxergar a polícia se aproximando já na Avenida Brasil. Então a polícia não consegue mais chegar de forma desapercebida. É uma operação verdadeiramente de guerra. E se jornalistas, se a sociedade, se o Ministério Público, se os acadêmicos, os policiais já perceberam isso. Poucos jornalistas também. Mas se todo mundo não compreender que é uma situação de guerra, a gente vai ficar chovendo sempre no molhado. Vai surgir sempre um jornalista ou então um estudante. Dava para prender os bandidos. Dava. Os bandidos que colocaram os fuzis no chão foram presos. E eu posso mostrar a imagem? Pode, por favor. Brunão, pode colocar a imagem aí, por favor? Vai lá. Igor, uma casa que o batalhão de choque não estava... primeiramente, os fuzis apreendidos, né? CV Amazonas, CV Bahia, para mostrar que o Complexo Alemão virou um verdadeiro bunker das lideranças do CV de todo o Brasil. Então, nessa casa, você tinha ali bandidos do Ceará, tinha bandidos da Bahia. Caraca, olha aquele revolvão ali. É um 6 polegadas aí, 357. Mas essa arma aí é uma arma pouco usada pelo bandido, ó. Tropa da Bahia, né? O Comando Vermelho da Bahia, né? Exportado lá, fugindo lá da Polícia Militar da Bahia, que está fazendo um serviço muito bacana também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ouvi falar... Tropa de Manaus, ali, ó. Eu li, na verdade, que alguns desses fuzis aí, eles chegam desmontados e são montados pelos caras lá. Sim, eles só enviam hoje, por contrabando, o ferrolho. Existem fábricas no Brasil utilizando impressoras 3D, né? Que fazem a placa do guarda-mão, fazem a coronha, né? E os caras montam. Diferente, e não é para ofender, não, pelo amor de Deus, vou repetir isso, porque dá problema. Não é para ofender o ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino. Tá. Diferente do que ele falou, não são fuzis de CAC, isso não é uma arma de CAC, tá? Isso é uma arma que veio importada, contrabandeada, só o ferrolho, o conjunto do gatilho também, né? E o cano, o resto é montado no Brasil, né? Isso daí é um FAL que tu usou lá no Exército Brasileiro, quando tu serviu lá no CEP, no Forte do Leme, né? Fuzil automático leve, que é 762. Esse eu sei montar e desmontar. Esse fuzil, se o bandido tiver a 3.000 metros, ele pode matar um policial. Então, se o bandido tiver no Leme, ele pode matar um policial em Copacabana, né? Por esse motivo que eu digo, é uma guerra. Então, é possível render um bandido com um fuzil desse? É difícil pra cacete, né? Aí o jornalista... agora isso aí é uma imagem que eu coloquei. Ontem, a Polícia Militar do Ceará, de forma corajosa, matou 7 bandidos do Comando Vermelho, tá? Mas como é a Polícia Militar do Ceará, do governador Eumano, do PT... Evidente que o Lewandowski não vai reclamar, não vai dizer que isso é um assassinato. Evidente que jornalistas da Rede Globo não vão chamar isso de chacina, porque isso aconteceu num estado de um aliado do Lula. É simples assim. É para provar para o imbecil que está nos vendo que o debate deixou de ser técnico. É meramente político. Né? Então, se a Benedita da Silva hoje disser isso é uma vergonha, porque olha o armamento, umas garruchas velhas, uns revólver canela fina, um fuzil AR-15, sim, que é um fuzil poderoso e perigoso, mas o resto aí, a Polícia Militar do Rio de Janeiro nem achou no alemão, isso aí não tem no alemão não, né? Isso aí não se acha mais em favela do Rio, isso se acha ainda no Ceará, na Bahia, em alguns estados. Lá, a Polícia Militar da Bahia, e parabéns para a Polícia Militar da Bahia, né? Perdão, do Ceará, né? Parabéns mesmo, porque a Polícia Militar do Ceará está tentando reverter o que aconteceu no Ceará. Tá tendo uma invasão lá, né? Foram 7 mortos, mas pro ativista de direitos humanos, pseudo-especialista em segurança pública, para ele isso aí não é horrível, isso não choca ele. O que choca é a Polícia Militar do Cláudio Castro matar alguém, a Polícia Militar do Tarcísio matar alguém.
A Polícia Militar do Jerônimo Matar tá liberado pelo Lula, pelo Lewandowski, tá liberado. Eles não reclamam, eles não falam nada. Pelo contrário, o Lewandowski diz que o Ceará é exemplo de boa segurança pública, apesar de ter os piores números do Brasil. Ele diz que é exemplo. Então, isso aí é a evidência que o debate deixou de ser técnico e é totalmente político. E se a gente não abandonar essa porra, nós estamos fodidos. Temos que trazer isso para a técnica. Pode mostrar as imagens, Bruno, dos policiais do Batalhão de Choque do Rio de Janeiro cercando os bandidos. Consegue aí, irmão? Então toca aí. Vamos lá. É uma imagem aí. Tranquilidade, mano, ó. A tia tá Essa filmando daí? aí, nós vai descer. Qual é, rapaziada? Ó, um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein? Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. Ó, isso tá já filmando. aconteceu, eu já Então, tive filma, já essa tá experiência filmando. na minha vida. Calma, hein? É algo Calma, difícil calma. demais, Igor. Ó, nós tá Você vendo tudo pra abre a dentro aí, porta de mano. uma Nós tá casa, na mão, qual foi? você tem dentro dessa casa, nesse caso, mais de 30 bandidos, todos armados com fuzis, né? A primeira equipe do Batalhão de Choque teve um combate, você vê ali o fuzil, o policial da polícia foi ferido nesse combate, o policial foi ferido, 2 bandidos foram mortos, né? E aí a casa foi cercada e os bandidos do segundo andar aceitaram ali a rendição, né? Mas é difícil porque você abre a porta, você consegue enxergar só um pedaço do cômodo, né? Você vê o fuzil encostado na parede e você, policial, tem que acreditar no bandido que ele realmente não vai pegar o fuzil. E atrás de você tem mais um policial fazendo uma varredura do ângulo lateral. Nossa, mas era gente ali, hein, maluco? E quase todos aí eram de Manaus, do Amazonas, do Ceará, né, da Bahia, né? Eram bandidos de outros estados, né? E você tem que confiar. Agora, olha a dificuldade. Se um bandido desse descer com um fuzil, o policial da porta vai abatê-lo. Pois é. Porque ele é uma ameaça, né? Atual ou iminente, legítima defesa. E se esse policial abater esse bandido, o outro bandido vai pegar um fuzil e vai atirar também. Pronto. Chacina. Não é uma ação policial. Se você trouxesse aqui de novo a SWAT, a polícia da Dinamarca, né? Eles não iam conseguir render esses caras. É difícil. Se a gente não compreender essa lógica, se os pesquisadores de violência do Sou da Paz, que eu respeito, viu? Do GNUF, que eu respeito e pesquiso os dados, que são dados muito legais, muito bem produzidos. Se essas pessoas, algumas são minhas amigas que eu considero, tenho apreço, Jaqueline Muniz, que deu entrevista esses dias, pesquisadora, se as pessoas não entenderem essa dinâmica, não tem debate. É uma questão de guerra. A polícia não vai lá para matar bandido, ela vai para prender, tanto é que ela prendeu, né? Ontem um jornalista, eu não fiquei triste, mas eu corrigi ele ao vivo, respeitosamente, porque é um cara muito educado e também inteligente. Ele perguntou por que a polícia faz a opção de matar quando você pode render o bandido. Quem disse para o senhor que matar é uma opção? Matar é uma circunstância, e esse vídeo é a prova. Os policiais do BOPE, do Batalhão de Choque, né? Algemaram esses bandidos e eles estão presos, como 80 colegas que foram presos. Eles tiveram 88 bandidos presos, se eu não me engano. Quem colocou o fuzil no chão, tá a imagem aí, foi preso. Já na área de mata, 200 policiais do BOPE, 400 bandidos invadindo, sem visibilidade, sem luz, sem espaço confinado, né? Muito tiro. É impossível no mundo real hoje, por exemplo, Igor, eu queria trazer a imagem para você aqui, os policiais do BOPE deitados, tomando tiro, colega baleado, perdendo sangue, sabe? Então, diferente do que o jornalista covarde, imbecil, mentiroso diz na televisão, teve combate sim e não foi opção por matar. Foi lamentável circunstância. Uma operação com 100 e tantos bandidos presos, com 100 e tantas armas apreendidas, né? Fuzis, tá? Granadas, foram 40 granadas apreendidas. Várias pistolas e revólveres. Uma operação como essa, você não teve nenhuma mulher baleada, com exceção da mulher bandida, tá? Você não teve nenhuma idosa baleada, você não teve nenhuma criança baleada. Então a polícia, dentro da sua possibilidade, ela foi cirúrgica. Você quer saber se eu digo que é uma vitória? Eu acho que não é vitória, porque se perdemos 4 policiais, é sempre uma derrota, porque eu não troco DOCA
por um policial. Eu não troco 1000 fuzis pela vida do Máscara, que era meu amigo, que eu já tinha falado dele pra você. Sim, aqui. Eu sentei verdade. aqui um dia e contei a história dele pra você. Foi o cara que prendeu o assassino do restaurante Rei do Bacalhau. Eu contei a história dele pra você Sim, aqui, cara, há 2 anos, tá? Um cara muito foda, meu irmão. Um cara que foi lá pra prender bandido. E na história que eu te contei, a Polícia Civil, ela veio por baixo, junto com algumas frações do Batalhão de Choque também, e o BOPE estava na mata. Então os policiais civis não podiam atirar, cara. Se eles atirassem, eles matavam os colegas do BOPE. Então, olha o grau de dificuldade dessa operação. Dá pra dizer que uma das críticas mais comuns sobre operações policiais, e no caso dessa, bastante também, é o lance de, por que a polícia sobe o morro sem a inteligência? Por que quando planeja essa operação aí, não cuida de... E nesse caso cuidou, né? Inclusive tava tentando empurrar os caras pra mata. Mas o ponto é, o governador vacilou, tinha que ter pedido ajuda pro governo federal. Por que as ações, na verdade, não são de asfixia, para que não cheguem as armas, não cheguem as drogas, não sei o que e tudo mais? Você falou assim, não dá pra dizer que essa operação foi um sucesso porque morreram 4 policiais. Se existia alguma outra forma de lidar com isso? Você estava falando aqui pra mim antes de começar que o CV estava invadindo, eles tinham invadido no dia anterior o Morro da Quitanda. E mataram uma senhora de 60 anos. E mataram um jovem de 30 anos que não tinha ligação com o tráfico. E essa invasão partiu do Complexo do Alemão. Ordem, inclusive, do DOCA, ou autorização do DOCA. Certamente a Quitanda seria invadida novamente essa semana. E aí, eu deixo invadir ou não? Monta uma equipe e faz uma interceptação desses bandidos na rodovia. Impossível interceptar 70 bandidos na rodovia. Não dá. Não dá. Então, e aí tem uma outra questão sobre a legitimidade, porque muita gente fala da legitimidade. Sim. Você tem vários inquéritos policiais do Rio de Janeiro que investigavam o DOCA e o Comando Vermelho. E esses inquéritos foram finalizados, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Poder Judiciário, os juízes do Rio de Janeiro, muitos bem valorosos, que eu admiro muito, esses juízes pediram a prisão preventiva do DOCA, porque ele é assassino, porque tem evidências que ele torturava mulheres e obrigava essas mulheres a fazerem sexo. Tem evidências no inquérito policial. Então o DOCA tem que ser preso, pô. Deixa o DOCA pra lá. Não dá. Isso não é Estado Democrático de Direito. Né? Além de prender o DOCA, tem que retirar as armas. Né? Não existe a opção de deixar pra lá. Existe a opção de te enfrentar o problema. Agora, eu concordo, por exemplo, hoje eu conversei com o Renê Silva vindo pra cá. Eu concordo com o Renê que essa operação já foi feita há 15 anos. Né? Se você não ocupar o território de forma permanente, e aí não é só polícia, aí não é papo de esquerda não, Igor, é todo aquele conjunto de ações que a gente sabe que vão tirar o jovem do crime, né? Ações sociais, esporte, lazer e cultura. Mas eu lamento muito, porque nós não tivemos o aproveitamento do êxito. Prendemos 80 bandidos, matamos 140, 130, apreendemos 150 fuzis. Não podemos mais sair daqui não, temos que ficar. Porque se a gente sai, é um desrespeito à vida dos 4 policiais que morreram. É um desrespeito àquele morador. Porque daqui a 6 meses vai ter que ter outra operação dessa. E aí eu começo a concordar com setores. É isso sempre. Aí eu começo. Mas que o Comando Vermelho tem que ser derrotado, que a arma tem que ser retirada, que o DOCA tem que ser preso. Isso eu não tenho dúvida alguma. Eu acho que também não, né? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Porque tem gente que tem dúvida, viu, cara? Se o DOCA devia ser tem preso. gente que diz pra mim assim, tem que combater o tráfico na Faria Lima. Que papo esquisito. Faria Lima é uma coisa, lavagem de dinheiro, né? É um crime sofisticado que não envolve disputa territorial. E ali é recuperação do território, né? Um jornalista disse pra mim esses dias aí, que eu admiro também, mas olha a diferença do governo federal. O governo federal faz a operação da Faria Lima, né? Não dá tiro, né? Tá bom. E o território? Deixa pra lá? Né? E outra coisa, jornalista que elogia a operação da Faria Lima, que eu também elogio, tá? O PCC continua existindo, viu? O PCC continua extorquindo pessoas. Então aquela
magnífica, espetacular, linda, maravilhosa, necessária operação da Polícia Federal na Faria Lima não resultou no fim do PCC. O PCC continua forte como sempre, né? Então, comparar a operação da Faria Lima com isso aí é uma burrice extrema de alguns jornalistas brasileiros, né? Isso aqui é recuperação de território. Agora, por outro lado, de novo... Dá pra dizer que o CV... Ó, uma outra coisa que se ouve, se lê e tudo mais, porque essas são informações não oficiais, Sim. que o CV ou as facções criminosas no Rio, quando há uma operação dessa policial, eles usariam os moradores como escudo, colocando-os para fora de casa ou qualquer coisa assim, usando a população para se proteger ou, sabe, colocar os caras na linha de fogo por alguma razão. Isso procede? Eu já vi isso várias vezes. Dessa vez isso não foi possível em função da operação ter ocorrido muito cedo. Tá. Se essa operação ocorre por volta de 7 da manhã, sim, o CV ele ativa alguns grupos familiares, eventualmente familiares envolvidos, né? Se o CV tem 400, 500 bandidos aí, ele consegue ter um grupo de familiares em torno de 2.000, sabe? Uhum. É uma comunidade onde a maioria esmagadora absoluta são pessoas muito decentes, né? Trabalhadoras. É uma comunidade que são 14 favelas, estimativa de 130 mil até 200 mil habitantes naquela região que envolve a Penha e o Complexo Alemão. São 14 favelas, tá? É uma cidadela, na verdade é uma cidade. E então, assim, eu já vi, isso aconteceu no Jacarezinho recentemente, numa operação da Polícia Civil, o morador, vai pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Eu acho que isso é um ato de terrorismo também, né? Também. Lewandowski acha que não, mas eu acho que é. Mas dessa vez isso não aconteceu. Entendo que em função da operação ter acontecido muito cedo, né? As equipes do BOP chegaram na mata, era noite ainda. Então o CV não conseguiu dessa vez fazer isso, não. E a história que os caras... fala-se também, estão falando nas redes aí, que os policiais estavam arrancando a cabeça dos bandidos na faca porque não tinha nenhuma marca de tiro no corpo e tudo mais. Há mais ou menos 10 anos, teve uma operação do BOP na Favela da Maré, onde 2 policiais do BOP foram feridos e 12 bandidos morreram, né? Era próximo às Olimpíadas isso. E o jornalismo de uma grande emissora categoricamente afirmou que os bandidos foram perfurados à faca. E no Instituto Médico Legal, médicos legistas que não são policiais militares, que não têm ligação nenhuma com o BOP, né, que são acompanhados por promotores, né, disseram que nenhum dos bandidos foi esfaqueado. Então eu conheço essa história do morador dizer que o bandido foi esfaqueado há anos, né? Arrancar uma cabeça não é algo que você faça com uma faca desse tamanho, né? Não é algo razoável entender que no meio de uma operação, vários policiais do BOP baleados, né? Vários colegas da Polícia Civil mortos, né? Alguém tenha se preocupado em arrancar a cabeça de alguém. Mas eu digo para você que um tiro de 762 no pescoço, nessa região aqui, realmente retira uma cabeça. A cabeça sai. Um tiro de 762 aqui... Tira um braço. Tira o braço e ele não fica preso nem por músculo, nem por nervo. Ele cai mesmo, sabe? O braço vai cair, vai despencar. Então, eu entendo que alguém possa ter visto uma imagem verdadeira de uma cabeça ou aberta, decepada, e o camarada vai dizer, pô, o policial arrancou a cabeça. Nesse momento tem vários médicos legistas do IML fazendo lá a perícia lá do corpo, né? Eu acho um pouco provável isso ter sido verdade. Mas, se acontecer, será lamentável. Uhum. Todos os policiais do BOP estavam com câmeras, tá? Tinham 200 e tantos policiais do BOP no terreno, todos com câmeras, e a polícia vai liberar as imagens hoje. As imagens são imagens terríveis. Policiais do BOP feridos, deitados no chão. Tu teve acesso? A bala, eu vi uma imagem, cara. Realmente uma coisa parece o filme do Platoon do Vietnã. Exatamente, muito parecido. Muita bala voando. É uma imagem para que esses babacas, de uma vez por toda, nunca mais falem que aquilo foi uma emboscada para matar bandido. Aquilo foi um combate. O Rio de Janeiro não é mais uma cidade de polícia e bandido. É uma guerra civil. Né? Os policiais foram lá cumprir mandados de prisão. Sim. E de busca e apreensão. Eles nem teriam uma opção de não ir, viu?
A opção de não ir não existe. A opção da Polícia Militar e da Polícia Civil é dizer para o juiz, olha, a gente vai daqui a 7 meses, a 6 meses, vamos organizar, planejar. Mas quando você tem uma prisão preventiva decretada, no Estado de Direito, em qualquer lugar do mundo, é obrigação do Estado envidar esforços para capturar esse bandido. Né? Todo mundo sabe disso. Seja o bandido que o Xandão mandou prender, seja o bandido que invadiu, a pessoa que invadiu um prédio público para quebrar. O Estado tem que envidar esforços de prender. A opção de não ir lá, ela não existe na democracia. A gente tem que deixar isso claro, porque eu continuo ouvindo ao longo da semana, precisava ter ido, nesses comentários, né, de pseudos intelectuais. Eles vão, se mata 100, no dia seguinte vai surgir mais 100. Sim, vai ressurgir mais 100, né? Mas tem que ir lá prender o Doca sim, o Doca torturou uma mulher, o Doca mandou invadir uma favela rival, morreu uma senhora de 60 anos, pô. O Doca não pode ficar lá para sempre, e aquela barricada que tá ali não pode ficar lá ad eterno. Sim. Né? O morador não pode ser refém de uma barricada para sempre, né? Isso é vergonhoso, camarada. Vamos lá. E aí, de fato, assim, as imagens que eu vi, cara, do dia, era fogo pra todo lado, assim, um monte de foco, com fumaça subindo, tiro pra cacete. E um dia de caos no Rio. Eu vi também vídeo de pessoas na rua e sendo o cara, vindo os bandidos pra roubar o carro, qualquer coisa assim. E inclusive a população saqueando supermercados e tudo mais. População, na verdade, ligados ao tráfico, né? A população do Complexo Alemão, como eu disse, a totalidade são pessoas muito boas. Eu operei lá, eu servi lá. É um pessoal muito sofrido, viu, cara? São as verdadeiras vítimas dessa guerra. E são as pessoas que realmente conhecem o que acontece lá. Quem conhece o que acontece no Alemão não é o ativista de Zona Sul, o jovem universitário. Quem conhece a realidade do Alemão não é o jornalista da emissora. Quem conhece a realidade do Alemão é o morador de comunidade. Eu tenho 1.200.000 seguidores que mandam uma mensagem para mim assim: ufa, morador da comunidade, ufa, até que enfim, sabe muito mais do alemão do que o jornalista da bancada. Mas muito mais. Puxa vida, a gente não pode falar sobre isso, capitão, mas a gente está muito feliz aqui. Depois eu te mostro, para que esse morador não seja assassinado. Claro. Porque se eu botar aqui, ele é assassinado em 5 minutos. A ditadura do tráfico faz isso, mata em 5 minutos. Mas esse cara sabe muito mais de alemão, de Adeus, da Penha, do que aquele garoto que está na faculdade de sociologia, antropologia ou história, né? Qual que é a responsabilidade do governador numa operação como essa? Ele não faz parte do planejamento, ele apenas ordena. O governador é o chefe das polícias, civil e militar, né? Sendo algo tão sensível assim, evidente que o governador foi informado pelo secretário de Segurança Pública, pelo Vitor Santos, evidente que o governador sabia de muitas das consequências, né? Das possibilidades de êxito e fracasso. É evidente que o governador, infelizmente, saiu vitorioso politicamente disso. Eu digo infelizmente porque essa operação não serve para levantar alguém politicamente. É uma operação necessária para que a sociedade entenda que o Comando Vermelho tem que ser enfrentado. Mas eu faço um parênteses aqui, que quando o Alckmin assumiu o governo de São Paulo, substituindo o Mário Covas, teve uma grande operação aqui em São Paulo da Polícia Militar para prender bandidos do PCC, no Castelinho. Foram 13 bandidos do PCC mortos num ônibus, seguindo para o interior, eles iam assaltar um carro forte. E a Polícia Militar, inteligência da PM, da Polícia Civil, se eu não me engano também, conseguiram achar o ônibus, cercar esse ônibus e os bandidos foram mortos, né? E isso fez alavancar a popularidade do Alckmin em São Paulo. As pessoas que não conheciam ele passaram a entender que o Alckmin era um cara foda, porque a polícia de São Paulo não dava mole pro PCC. Então, operações como essa no Brasil, num país que está de saco cheio com a violência, de fato, acendem ondas conservadoras. Sim. Então, ninguém fala mais do tarifaço, ninguém fala mais do Eduardo Bolsonaro em Washington, tá todo mundo falando do Cláudio. E vou te dizer o seguinte, as redes sociais
estão a favor do Cláudio, né? As viaturas da Polícia Militar, hoje pela manhã, foram aplaudidas nas ruas do Rio de Janeiro. Aplaudidas. As pessoas passavam. O Tino Júnior, da Record, a Record é uma emissora popular que atinge um segmento popular do Rio de Janeiro. Ele fez uma enquete, 95% das pessoas apoiando a operação. Só o Lewandowski não percebe isso. Só o Lula não percebe isso. Mas setores da esquerda já estão percebendo. O prefeito de Maricá, o Paquá, elogiou a operação. Ele entende da necessidade da operação. Porque ele sofre em Maricá. O Comando Vermelho invadiu a cidade dele para expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. Então ele sabe como isso é danoso para o pobre. Ele não é o Lewandowski. Ele é um cara que veio da favela. É proletário. É esquerda raiz. É o PT que odeia bandido. Que é aquele PT que anda de trem, de ônibus, né? Existe isso. Mas o PT sofisticado, o Lewandowski, né? Terno cortado, relógio bonito, fino, longeão, né? Desses problemas. Esse PT não reconhece isso. Por que não reconhece? Porque eles são malvados? Não, porque eles desconhecem mesmo a realidade. Eles vivem realmente em outro planeta. Total, assim, teóricos, né, cara? São pessoas que... E assim, eu diria que tem mais do que só do PT. Tem teóricos que não entendem da realidade. Na internet tem um monte. E uma parada que a gente tava conversando antes de começar o programa, que é o seguinte, que é o cara que não tá ali, ele não consegue entender mesmo. E eu sei disso, porque como eu tava lá até outro dia, e como você sabe, lá perto... Tua origem é essa, irmão. Tua origem é essa. Você morou lá perto da terra da capivara, né? Eu já te falei, os ratos lá são do tamanho de capivara. Não, eu andava lá no Jacarezinho, lá tinha uns porcos que pareciam umas Kombi, entendeu? Andando por ali. Já viu também? Você conhece isso. E aí, o cara que tá ali... Pro cara que tá ali, e eu já falei isso algumas vezes, mas talvez seja importante dizer hoje também, que quando você tá ali vivendo aquela realidade, cara, é aquela realidade que existe porque tu não conhece outra. Então, a partir do momento que eu saí dali, que eu fui entender que aquilo ali não era normal, beleza? Agora, o cara que não tá lá, o cara que não viveu aquela porra lá, ele não consegue entender que aquilo lá é real, entendeu? Que aquilo ali, quando sai na mídia, assim, uma operação começa que morreram 100 e tantas pessoas, aí vai pro Brasil inteiro. Mas morre gente lá todo dia, na rua de trás do cara, né? Tipo, na rua de trás, no melhor lugar que eu morei lá no Rio, dia sim, dia não, tinha corpo, na Honório. Então, assim, não é... Honório foi o melhor lugar que tu morou no Rio de Janeiro? Cara, foi ali, cara. Pelo amor de Deus. Foi ali, nem me fale o pior então, cara, por favor. Pior você sabe. Vamos lá. E aí, quem tá longe é tipo eu ficar tentando dizer, tentar cravar fatos sobre o que tá acontecendo lá na Palestina, Israel e Palestina. Porque tá tão longe, entende lendo, você acha que você entende vendo o vídeo, mas você só entende quando quando tu tem que trabalhar e tu passa ali no buraco do padre. É só assim que tu entende, senão fudeu, pô. E as paixões estão tomadas, o debate realmente deixou de ser técnico, virou político. Virou político, ideológico, paixões, né? Eu vi uma declaração e eu deixo muito claro para você, cara, que verdadeiramente eu tenho admiração pela ex-governadora Benedita da Silva. Ela foi a única governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, por isso só a gente já tem que ter um respeito por ela imenso. E eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Ela realmente é uma pessoa inteligente, agradável, e ela foi muito contundente dizendo que essa operação não tinha inteligência nem planejamento, e que na época dela a polícia não matava, a polícia sequer atirava. Tem uma declaração dela na Câmara dos Deputados falando sobre isso. Bruno, por gentileza, tem um recorte de jornal da Folha de São Paulo, quando a Benedita era governadora. Eu dei o dado errado na internet, eu falei 1.195 mortes, na verdade foram 900. Esse é a Folha de São Paulo de 2002, o jornal. O período que a Benedita foi governadora do Rio foram 9 meses, ela assumiu do dia 1º de abril. E a Folha de São Paulo ressalta ali a Fernanda da Escócia, né? E foi o momento na série histórica que a polícia mais matou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia da Benedita matou mais que a polícia do Garotinho. O Garotinho saiu em 2001, né? Eu dei o número do Garotinho errado, falei 700, ontem foram 500. E da Benedita eu dei errado, eu consultei no IA, o IA erra pra cacete, eu não sabia, né? O IA misturou os dados do SUS, DataSUS, com os dados do ISP, são dados diferentes, e eu peguei
uma metodologia errada. Então, me perdoa quem me segue, mas ainda assim, o período da Benedita foi quando a polícia mais matou. Na gestão da Benedita, a polícia matou mais que na gestão do Cláudio Castro, tá? Na gestão da Benedita, a polícia matou mais do que na gestão do Antônio Garotinho. E a Benedita foi pra televisão ontem dizer... E ali tá escrito morte de civil. Mas assim... Porque a gente chama de morte por intervenção policial, né? É um termo bonitinho. Então essa foi a gestão da Benedita, foi o mês, se eu não me engano, de agosto. Ela fecha o ano com 900 mortes. No mês anterior, no ano anterior, foram, se eu não me engano, 500 mortes, né? Por intervenção policial. Mas a Benedita pegou um problemão. Em 2002, o Comando Vermelho estava demais. Ele atacou o Palácio Guanabara, atirou no palácio, atacou a Prefeitura do Rio de Janeiro, na época da gestão do César Maia. O Comando Vermelho queimou o ônibus e uma senhora morreu queimada dentro do ônibus. O Comando Vermelho evitou que a senhora saísse. Não, você vai morrer queimada, fica aí. Tá no jornal, tá? O Comando Vermelho atacou 4 escolas municipais, né? Isso tudo foi em 2002, outubro de 2002. O Comando Vermelho colocou uma bomba na porta do Shopping Center Rio Sul, em Botafogo. A bomba explodiu. Que bom, não morreu ninguém. Naquela época, muitas pessoas que dizem hoje que isso não é terrorismo, diziam que isso era terrorismo. Então, as pessoas mudaram de ideia sobre o que é terrorismo e o que não é, só em função de quem está no governo. Então, pegue os jornais de 2002 e leia as matérias sobre o Comando Vermelho atacando escolas municipais, o Comando Vermelho atacando o Palácio Guanabara, o Comando Vermelho atacando a Prefeitura do Rio, o Comando Vermelho colocando bombas, matando uma senhora queimada dentro de um ônibus. Então o debate é político, não é técnico, não é verdadeiro. Isso é terrorismo, sim, Igor. Eu também acho. O Lewandowski está total... Se você está querendo colocar o Estado de joelho, sabe? Porque o objetivo dessas ações, atacar o Palácio Guanabara, atacar uma escola municipal, não é receber o Estado democrático de direito ajoelhado, né?